Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele possa abrir os teus olhos para a verdade que está aberta aos olhos dos anjos, daqueles que estão no céu, mas está oculta àqueles que vagam pela terra, pelo menos a maioria deles. Não vou adiantar qual é o tema de hoje, mas posso adiantar que é um tema bastante impactante. Você prepare-se a si mesmo para receber uma mensagem forte. Mas antes disso, nós vamos ter a oportunidade de poder louvar a Deus por meio dos dízimos e das ofertas. Nós não louvamos só quando cantamos. Nós também louvamos a Deus quando reconhecemos a Ele como doador de tudo, como nosso Criador. Nós lembramos a você que os dízimos e ofertas encaminhados a este ministério estão sendo empregados na construção da igreja sede aqui em Curitiba, uma igreja com capacidade para 100 pessoas, mais as salinhas anexas das crianças e estrutura para transmissão de vídeo. E também para o custeio dos materiais evangelísticos. A propósito, nós recebemos esta semana este folheto aqui, que tem o título "Ele vai enxugar as tuas lágrimas". Este é o folheto com o qual nós trabalhamos no dia de finados, dia 2 de novembro. Então, atenção, você que está longe, gostaria de fazer este trabalho. Você sabe que no dia 2, uma multidão de pessoas vai até o cemitério. É a ocasião onde a gente pode entregar uma mensagem que, ao mesmo tempo, é de esperança e de esclarecimento. Você pode solicitar já, dá tempo de podermos enviar por correio e você fazer o trabalho. Lembre-se, o correio está de greve, então está naquela operação tartaruga. Então, quanto antes você solicitar, melhor. Só corrigindo, o correio está em greve, não de greve. Irmãos, vamos nos colocar em pé então. Aqueles que se prepararam, à medida que nós estivermos louvando, vão poder fazer a entrega dos dízimos e ofertas. E após, vamos orar e dar início à mensagem, ok? Vamos nos colocar em pé. Quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei, da vida cansado amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei.
colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer pelo santo dia do sábado, por estarmos reunidos aqui como irmãos e por termos a oportunidade de apresentar ao Senhor o nosso tributo de gratidão. Pedimos a Deus que abençoe estas humildes contribuições, faça com que elas rendam o máximo na Tua obra para a salvação das almas. Pedimos que abençoe a congregação, conceda prosperidade a cada um, na medida do necessário, e também, ó Deus, que o Senhor possa abençoar aqueles que nos assistem de longe, cujo coração também foi voltado a esta santa obra. Pedimos, ó Deus, que venha nos iluminar as mentes, neste momento em que vamos abrir a Tua santa palavra, e que o Senhor venha nos instruir, para que ao sairmos daqui, tenhamos olhos abertos, possamos saber, identificar qual é o caminho Teu e qual não é. E assim possamos fazer escolhas sábias. Guia-nos, ó Deus, é o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu ia começar dando algumas dicas para vocês que eu acho que podem ajudá-los de alguma forma. A mensagem de hoje, ela vai falar sobre a diferença entre a igreja de Deus e a igreja do diabo. Quando a gente fala assim, igreja de Deus e igreja do diabo, pode até parecer estranho, porque como é que você pode entender o diabo tendo uma igreja? A ideia da igreja é um instrumento, é uma organização que nos leve para Deus, aonde nós vamos buscar a Deus. Então, como é que nós vamos dizer igreja do diabo? Soa pesado, soa estranho, soa forte. Mas nós vamos ver pela palavra que é exatamente assim como dizemos. Mas antes de entrar especificamente nisto, eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia em Apocalipse, capítulo 17, a partir do versículo 1, nós vamos ler. A Bíblia diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Faça uma pausa aqui. Notem que tanto a besta quanto a mulher estão vestidas da mesma cor. A cor é mencionada na Bíblia como escarlate. E o escarlate é um tom de vermelho. No versículo 5, falando sobre a mulher, é dito: E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Queríamos, assim, trazer algumas coisas para abrir os olhos de vocês. Deixa eu só pegar a caneta certa. Então, na Bíblia, tanto a mulher quanto a besta, ambos aparecem na cor vermelha ou escarlate. Pelo contexto, nós entendemos que a besta e a mulher não representam nada de bom para nós, correto? Afinal de contas, quem gostaria de estar associado com uma besta? O nome já assusta, não é verdade?
A besta é identificada como um animal terrível, inclusive, né? 7 cabeças, 10 chifres, não é nada amigável. Diferente se ela fosse um ursinho, né? Todo redondinho e tal, podia ser, né? Mas não é. Não é nada que você olha e fala, nossa, queria ter em casa, queria cuidar. Há uma razão para isso. Deus coloca justamente para abrir as nossas mentes. Fala assim, olha, tem algo assustador aí. Para você manter a distância. E ainda coloca na cor vermelha. O vermelho também tem um significado. Não é à toa, por exemplo, que os sinais de trânsito, eles colocam na cor vermelha a mensagem de pare. Por que é vermelho? Por que não é verde o pare e vermelho o siga? Porque o vermelho é o que mais chama a atenção para o ser humano. Isso aí é até físico, né? De todas as cores, a que mais salta é o vermelho. O vermelho, ele está quase no meio da faixa do visível, entre as cores, né? Então, você olha que a placa de pare é vermelha. A placa de preferencial, ela tem um tom vermelho. Quando a placa de advertência, ela é amarela, não é assim? E o sinal também é amarelo. Quando é para passagem livre, é verde. Vamos tentar identificar isso na natureza. Quando você vai para o mato ou para o campo, qual é a cor predominante? Verde. Verde. Por quê? A ideia é livre. Você está livre. Você pode passear, é um lugar onde você se sente à vontade, onde você descansa, certo? Você não está atento ou preocupado. Mas para quem estuda um pouquinho da natureza sabe, se você está andando no mato e você enxerga uma cobra com coloração vermelha, o que é que você sabe? Venenosa. Perigo. Um sapo com coloração vermelha, mesma coisa, perigo. Então o vermelho, ele é um sinal de alerta. Deus já colocou assim, Deus fez assim. Então o que aparece na Bíblia nada mais é do que a continuação do que existia na natureza. E o fato de que os homens tenham colocado o vermelho como a cor de perigo, cuidado, é exatamente fruto dos homens no passado terem entendido esta mensagem por meio da natureza. Outra coisa, quando nós temos um corte na pele, começa a sair o sangue, qual é a cor? Vermelho. Nós ficamos preocupados, não é assim? Ah, estou perdendo sangue. Por que Deus fez o sangue vermelho? Justamente para nós termos esta reação. Ou seja, se estou perdendo sangue, tenho que tomar providências. Não posso deixar assim, senão daqui a pouco eu posso morrer. Então o vermelho, ele tem esta conotação. Só que, como as pessoas foram tiradas da natureza pelo êxodo rural, vieram todas morar no ambiente onde só tem asfalto, cimento, na verdade, elementos diferentes, elas começaram a perder a capacidade de interpretar estas mensagens da natureza. Restava receberem a mensagem pela Bíblia. Como não estudam a Bíblia, também perderam a capacidade de interpretar a cor por meio da Bíblia, porque não conhecem. Então, aquilo que para outros no passado era um claro sinal de perigo, para eles é um sinal de normalidade. E agora vamos chegar aqui em coisas que estão diante dos nossos olhos, né, e passam completamente desapercebidas. Nós estudamos muitas vezes aqui sobre a formação de um novo governo sob o comando do anticristo, que perseguirá os santos e se unirá contra Cristo. Será a última união dos rebeldes antes de Jesus voltar pela segunda vez à terra. E nós já comentamos de que existem vários sinais de que as grandes organizações estão se unindo neste propósito. E entre eles têm os códigos. Só que, como o povo não estuda a Bíblia, não descobre, não sabe. E aí engole até as notícias como se fossem todas verdadeiras. E eu vou citar nomes aqui. E vou citar só para o benefício de vocês, porque para mim eu já sei. E na verdade o fato de eu citar pode até me complicar lá para frente.
né? Alguém vir me acusar por qualquer coisa e tal. Mas se servir para abrir os olhos de vocês e de quem assiste, amém, que bom. O vermelho passou a ser uma cor predominante, por exemplo, no site da Globo. Nem sempre foi assim. Quem que se lembra quando a Globo lançou o Globo.com? O site, né? Existia a emissora, depois veio o site. E o site, a princípio, não tinha essa predominância de vermelho. Antigamente, quando você via um jornal vermelho, você falava, é aquele da segunda-feira, que você espreme e sai sangue. Não era assim? Aqui em Curitiba tinha a falecida Tribuna. Não é assim? Então, você já sabia o que ia encontrar lá. Só quem morreu, né? Todas as fotos mais horripilantes possíveis, né? Cirurgia feita na rua. Agora, de repente, aquilo sai só de alguns jornais e ele começa a vir para as emissoras de televisão. Não é assim? E ele vem das menos assistidas para as mais assistidas. Das que tinham menos audiência para aquelas que tinham mais audiência. Aqui, por exemplo, há décadas atrás, na nossa região, surgiu um programa feito por um ex-deputado, que inclusive já é falecido, Carlos Alborguete, chamava-se Cadeia, né? E tornou-se um ícone, foi um ícone de audiência. O que era aquele programa? Um programa policial. E um programa policial apresenta o quê, irmãos? Né? Não preciso entrar em detalhes, certo? Bom, depois daquilo começaram a vir vários outros, Cidade Alerta, enfim, uma série de outros aí. E parece que quanto mais você mostra o mal, mais audiência dá. E essa moda pegou. Hoje até a principal emissora do país, quando você liga o jornal, o que é que você enxerga lá? A predominância de matérias começa a ser dessa natureza. Né? É o que a Polícia Federal fez, é o que a polícia fez, é o bandido que ela prendeu, não é assim? É o tráfico, é a rocinha e não sei o quê. Aquelas outras matérias que antes tinha, olha, na linha da área de educação está sendo feita tal coisa, olha, na cultura vai ter tal evento, assim, tal. Isso aí cada vez está perdendo mais espaço, né, para estas outras notícias. Aí você entra, por exemplo, na internet, o site da Globo, vermelho. O cristão devia entender isso de que forma? Sinal de perigo. Dá para confiar nas notícias que estão ali? Não. Aí você abre o site da Exame. Qual que é a cor predominante nas barras? Vermelho. Dá para confiar no que está ali? Não. E assim por diante, meus irmãos. A gente tem que começar a ter os olhos abertos. A Folha de São Paulo é outra que está comprometida com o sistema. O UOL, que também é do mesmo grupo, mesma coisa. Aí quando você digita no Google notícias, quem que aparece na frente? Esses. E se você tiver curiosidade, em qualquer dia da semana, tá? Para que não digam aqui que eu sou parcial. Escolha um dia aleatoriamente. Você pega lá, tira no dado. Essa semana vai ser a quarta, ou a segunda, ou a quinta. Abram o site, digitem notícias, peguem lá esses principais, os 4, 5 primeiros, e vejam se as notícias não são as mesmas, as primeiras notícias. É sinal de que tem alguém que quer que você pense daquele jeito. Entenderam? Agora, Deus já nos deu o aviso, irmãos. Isso aqui é porque eles estão comprometidos com alguma coisa. E a gente vai ver aqui para frente, com a igreja do diabo. Isso aqui eles estão comprometidos com o sistema. Aí você vai, por exemplo, ver o pessoal lá do partido, todo mundo põe gravata vermelha. Coincidência? Não é coincidência, irmãos. Para o cristão aquilo deve ser um sinal de quê? De perigo. Perigo. Interprete as coisas, a gente tem que ter o discernimento. Ah, aí ocorreu tal coisa, no dia a pessoa veio de gravata vermelha, não usa, mas naquele dia usou. Por que ele usou? A gente tem que ter olhos abertos. Deus nos esclarece por meio da sua palavra. O vermelho é sinal de perigo, é a cor da besta, é a cor da prostituta do Apocalipse. Abram lá em Isaías capítulo 1, versículo 18.
Isaías capítulo 1, versículo 18. Deus diz: Vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Vermelho também é cor de pecado. O que nós notamos nisso, irmãos? O vermelho é símbolo daquilo que está afastado de Deus, daquilo que não é de Deus, daquilo que não tem relação com Deus, daquilo que está unido em rebelião contra Deus. O que é o pecado? Pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Então, o vermelho identifica aqueles que se unem na transgressão da lei de Deus. Outra mensagem que a gente tem aí, a partir das cores. Há 15, 20 anos atrás, existiam muito mais bancos do que hoje. Não é verdade? Você tinha mais opções. Meu pai, por exemplo, tinha conta no Bic Banco. Nem existe mais, né? Bic Banco. Tinha cor azul. Tinha vários outros bancos aí. Benji, quem já ouviu falar? Benji, né? Bamerindos, Banestado, Sudameris. Agora, vamos lá. Qual era a cor do Bamerindos? Verde. Existe hoje? Não. Qual era a cor do Bic? Azul. Existe? Não. Qual era a cor do Benji? Verde também. Essa eu não vou arriscar, porque não é daqui, né? Mas existe? Não. Aí veio o Real, Banco Real. Qual que era a cor do Real? Não, no começo, acho que marrom, né? Marrom. Marrom. Aí depois ele veio com uma bandeirinha que era verde, amarela e mais alguma coisa, né? Foi comprado pelo ABN AMRO Bank, que era o banco holandês. E daí o que ele virou? Um banco vermelho. Santander. E aí houve aquela aquisição dos bancos e um foi comprando outro, outro comprando outro, outro comprando outro. Quem foram ficando? Os vermelhos. Parece que o único que ainda está lá, né, dando ar da graça entre os particulares é o Itaú, né? Com corzinha laranja e azul. Né? Os vermelhos estão tomando conta. Bradesco comprou a operação também do HSBC agora há pouco. Né? O Banco do Brasil vai ser vendido pelo Itaú também. Banco do Brasil vai ser vendido? Essa eu não acompanhei, não estou sabendo. Né? Então, irmãos, o que a gente está vendo? O cristão deve entender. Eles estão se alinhando com o sistema. Entende? Ontem na verdade, fui conversar com o gerente do banco, falou, olha, mas o meu cartão eu conseguia sacar, hoje eu não consigo. Não, agora você tem que fazer a biometria lá. Ou você tem que se recadastrar. Ele falou assim, nem me deu chance de falar qualquer coisa. Mas se eu não me recadastrar? Não, daí não consegue. Daí eu falei, poxa, mas o banco não mandou nenhum aviso, nada. Só durante a semana vai restringindo o limite. Tá. Ou seja, estão nos empurrando assim, ó, né? A Bíblia diz que chegará o tempo no qual nós não poderemos nem comprar e nem vender. E cada vez isso vai ficando mais fácil de acontecer, né? Basta uma mudança lá no sistema do computador e todo mundo tem que comparecer à agência e declarar que concorda com alguma coisa. Não é assim? Então, irmãos, o cerco está fechando e o povo está dormindo. Como sempre. O que o povo está pensando? Quando é que é o próximo feriado para eu ir para a praia? Não é assim? Quando é que é o próximo jogo do esporte que cada um gosta? O que mais? Né? Qual a próxima festa? Onde que eu vou me divertir? O que é que eu vou comprar? Qual que vai ser meu próximo carro, minha próxima casa? Para onde que eu vou viajar? E assim por diante. E o tempo está passando e o diabo está colocando laço em volta de todo mundo, sem as pessoas perceberem. Então, irmãos, é hora de quem é cristão despertar. As coisas estão acontecendo.
Aqui em Apocalipse 17, no versículo 2, fala que os reis da terra se prostituíram com a mulher. Os governantes se prostituíram com a mulher. O que é mulher na Bíblia? Igreja, certo? Efésios, capítulo 5, versículos 24 e 25. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. E esta igreja, aqui em Apocalipse 17, no versículo 5, ela é chamada a Grande Babilônia. Babilônia vem do termo Babel, que significa confusão. No capítulo 18, versículo 1, a mensagem é ainda mais forte. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Aqui, irmãos, tem duas coisas, olha. Então existe a Babilônia, certo? Vou colocar assim. A Babilônia, o que ela é? Uma igreja. Agora, é uma igreja que está cheia de demônios. Quem que se beneficia? Com quem que ela está mancomunada? Os reis da terra. Com os reis da terra e os mercadores. Irmãos, os diferentes mercados, eles foram globalizados e estão todos ficando nas mãos de poucas empresas. Não sei se vocês já notaram isso. Poucos conglomerados. E como é que algumas empresas se dão bem e outras se dão mal? Tem um movimento que tem acontecido aqui no Brasil, e eu calculo que esse movimento ele tem um propósito. O Brasil, há décadas atrás, era um país comandado por poucas famílias ricas, mas famílias brasileiras. Quem se lembra do nosso cenário de poder algumas décadas atrás? Eu me lembro, antes da eleição do Lula, saiu na Veja, dizendo que ele fez uma reunião com quem decidia a eleição. Os donos do grupo Votorantim, os donos do Itaú, os donos da Sadia, os donos da Perdigão. E se não me engano, aí eu não lembro se tinham outros também. Mas se a gente pudesse citar, né? Existia na época também alguns poderosos, Sebastião Camargo, da Camargo Correia, certo? Também os donos da Mendes Júnior, né? Da Odebrecht. Enfim, se você contasse nos dedos de duas mãos, era capaz de você conseguir colocar quem agrupava 70% da riqueza nacional, e às vezes do PIB nacional. O Brasil era um país conhecido por uma alta concentração de riqueza. E o que nós estamos vendo acontecer? Depois da entrada do governo do PT, nós temos visto aparecerem, de repente, né, escândalos envolvendo grandes empresas brasileiras, e o resultado desses escândalos é: as empresas saem das mãos dos acionistas brasileiros e vão para outras mãos, e sabe-se lá quem são essas mãos, porque elas são negociadas na bolsa. Não é assim? Qual foi o resultado, irmãos, das delações premiadas da Odebrecht, por exemplo? Qual foi o resultado? Não, houve um resultado, claro que houve. Os Odebrecht tiveram que sair do controle da empresa. Não é assim? E houve quem, eu não sei como é que está agora, mas houve quem dissesse que agora a empresa saía daqui para começar a ser negociada em Nova York. Não é isso?
Aí nós vimos a história do frigorífico JBS. Como é que era esse mercado aqui no Brasil? Ele era dividido entre várias empresas menores, certo? Médias empresas, pequenas empresas, algumas grandes. De repente, né, o JBS sai comprando tudo, com auxílio do BNDES. Olhem as coisas, irmãos. Prestem atenção. Sai comprando tudo. Eu nem vou entrar em quem é bandido, quem não é, quem vai ser preso, quem não vai. Isso aí pouco importa. Isso aí é o seguinte, é a cortina de fumaça, tá? Aí, compra tudo. Depois que ele compra tudo, pega os sócios, bota eles na mídia, ó, os metidos em escândalo. E qual vai ser o resultado? Pressão para que eles saiam do comando da empresa. Quando ocorrem esses escândalos, o que acontece com o valor da empresa? Vai lá para baixo. E quem compra, compra barato. A empresa era do brasileiro. Aí, de repente, por um escândalo criado na mídia, a mídiazinha que se veste de vermelho, aí o valor da empresa baixa. E alguém lá, um escolhido, né, compra barato aquilo ali. Tá vendo como é que as coisas vão saindo das mãos daqui e vão ficando nas mãos de quem tem interesse em controlar o país? E como é que eles estão fazendo isso? Por meio do judiciário. Está mais do que na cara, né, irmãos? Isso aí acho que nem precisa ter, você é muito inteligente para ver. Quem que está soltando condenação para tudo que é lado aí? Né? O judiciário. Então, irmãos, literalmente o nosso país está trocando de mãos e o povo não está percebendo. E aí fala, está limpando o país, os bandidos estão saindo. Isso aí, claro, é a cortina de fumaça. Você tem que dar alguma coisa para o povo acreditar, certo? Mas nós que somos cristãos, que estudamos o Apocalipse, que temos a consciência esclarecida, nós devemos entender que há um grupo poderoso a serviço da Babilônia, que é uma igreja, que está envolvido com os reis da terra e os mercadores da terra, trabalhando para obter o poder mundial. E o Brasil não é uma exceção. E é interessante porque o que a gente vê acontecer aqui começa a acontecer em outros lugares do mundo igualzinho. Por exemplo, nós falamos aqui da reforma trabalhista, não foi? Ah, foi feita a reforma trabalhista, não sei o quê. Outro dia eu estou vendo ali as notícias, na França, igualzinho. Bem parecidinho conosco aqui, está acontecendo. Olha, será que todo mundo de repente conversou e falou, não, está na hora de fazer isso, vamos fazer agora. É assim? Olha, irmãos, a gente tem que começar a entender as coisas. Quem são os mercadores da terra? Eu tenho uma Bíblia em espanhol que em Apocalipse 18 ela identifica claramente quem são. Apocalipse 18, verso 23. Na nossa, aqui em português, a gente lê o seguinte: luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Naquela Bíblia antiga diz, os teus mercadores eram os magnatas da terra. Ora, irmãos, quem são os magnatas senão os donos das grandes multinacionais? Né? E quem são os donos das grandes multinacionais? Com quem eles estão ligados? Né? Há quem estude, não, porque é os Bilderberg, os Illuminati, não sei o que tal, como se isso fosse um fim em si mesmo. Para quem estuda o Apocalipse, fica claro que esses grandes magnatas estão mancomunados com esta igreja. E é só por essa ligação que eles conseguem ser favorecidos e continuar ganhando dinheiro. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, em 2008, né? Todo mundo trabalhando no mercado imobiliário, não sei o que tal. De repente, né, os bancos, né, emprestando tal. Todo mundo fazia a mesma coisa. De repente o Lehman Brothers, buf, caiu. Por que ele caiu e o Citibank não caiu? Por que ele caiu e o JP Morgan não caiu? Aí eu lembro de ter lido uma reportagem, né, falando, não o Lehman Brothers não resistiu e como que assim, não dá para ajudar. Engraçado, né? Porque a gente sempre vê o governo ajudando os bancos. Por que bem aquele banco não foi ajudado?
Então, sabe, irmãos, a gente começa a notar determinadas coisas e fala, opa, eu tenho que entender como sinais. Qual é o sinal que a gente deve entender de uma forma geral? Não estou falando para vocês buscarem todas as notícias e tratarem de ver as evidências. Não é aí que a gente tem que chegar. Mas o sinal é o seguinte: a profecia está se cumprindo. Os grandes da terra estão se unindo num conluio para levar o mundo a se curvar a uma igreja. E a Bíblia relata que essa igreja, ela virou um covil de demônios. Qual é a diferença entre a igreja do diabo e a igreja de Deus? Agora a gente vai entrar nisso, tá? Primeiro nós vamos falar da igreja de Deus. Vejam lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. O que ele falou? Segue-me. Fez um convite. É para quem quer. Agora, abra lá em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 27. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. Mesma palavra, não é? Segue. É um convite, não é forçado, é para quem deseja. E a pessoa tem a liberdade de dizer sim ou não, de ir ou não ir, de decidir. Isso é o que Deus faz com cada um de nós, seres humanos. Ele nos dá liberdade de escolha. E aí nós podemos escolher, decidir se queremos, se não queremos. Mas a igreja do diabo faz diferente. Abra lá na carta a Pedro. Primeiro Pedro, capítulo 5. Versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O leão pergunta para alguém: olha, eu estou com fome, você quer ser a minha presa hoje? É assim que ele faz? Não. Né? Ele vai para cima, arrebata e pronto. E é na base da força. Então, se você não ficar atento e correr mais do que ele, a ideia é essa, né? Você vai ser pego e vai ser morto. Então, a característica do diabo é pressão. Ele age pressionando, forçando você. Enquanto que Deus, por meio de Jesus, te convida, te dá liberdade de escolha. Você diz sim ou não. Então, para você entender se uma igreja está sendo movida pelo Espírito de Deus ou do diabo, você deve notar esta característica, porque ela é inconfundível. A igreja pressiona você para ir no culto? Pressiona você para obedecer os seus dogmas? Ou ela tem pessoas que apresentam a mensagem e você aceita se quer? Você vai se quer. Ou tem aquela pressão de, se você não fizer, teu nome está fora, né? Se você não fizer, vai acontecer isso, isso, isso. Aí começa, ameaça, pressão. A Bíblia diz que a igreja babilônica, ela é um covil de demônios. Então quer dizer que ela age com base na pressão. Abram lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Aqui, Jesus fala para os seus santos, para os membros da sua igreja.
diz o seguinte: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O diabo vai lançar os crentes na prisão. A igreja do diabo vai trabalhar para lançar os crentes na prisão. Esse é um elemento de pressão. Agora, como é que alguém é encaminhado para a prisão? O que é que tem que acontecer para alguém ir para a prisão, irmãos? Hã? Bom, pelo que eu saiba, o juiz tem que expedir uma ordem de prisão. Não é assim? O máximo, por exemplo, o policial, ele chega na rua, ele coloca alguém na delegacia, está ali, sob custódia, né? Aguardando o julgamento. Agora, se o juiz determina, ele vai para prisão. Então, irmãos, quando fala aqui, Jesus fala, olha, o diabo vai lançar vocês na prisão. Aí ele fala que tem uma igreja que está lá, como um covil de demônios. A gente começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ou seja, a igreja vai influenciar o magistrado para lançar quem não interessa na prisão. Irmãos, que isso vai acontecer, a gente já vê indícios desde hoje, né? Quando você começa a ver pessoas que aparentemente teriam o mesmo grau de culpa, um vai para a cadeia e fica lá condenado a cadeia perpétua, bem dizer, de tantos anos que ele tem de condenação, outro não vai, né? Você começa a perceber que existe um favorecimento, certo? Ora, isso aí até criança sabe perceber. São 2 filhos em casa, né? Um apanha, outro não apanha. Pelo mesmo problema. O que a criança vai achar? Né? Ah, aquele lá é o queridinho, esse aqui não é. Então, irmãos, a gente começa a ver que se hoje o magistrado, não é nem em matéria de religião, já está agindo dessa forma, em casos iguais, condena um e outro ele não condena, ou ele manda um para a cadeia e outro ele não manda, um ele manda ficar já em prisão preventiva e o outro responde em liberdade. Então você começa a ver que não há justiça de fato. Para todos os efeitos não existiu justiça. Não importa o que digam. Porque, como dizia Ralph Waldo Emerson, o que fazes fala tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. Então, se isso já está acontecendo hoje, irmãos, isso é só um prenúncio daquilo que nós sofreremos amanhã. Magistrado a serviço da igreja, absolvendo culpados e culpando inocentes, jogando inocentes na cadeia. E vai ser uma repetição do que ocorreu na Idade Média. Agora vamos falar com todas as letras, né, irmãos? Quem foi a igreja que mandou pessoas para a cadeia porque não concordavam com seus dogmas? Tem uma só. Certo? A Igreja Católica Apostólica Romana. Eu falei que a mensagem de hoje ia ser forte. Que se preparasse, não é assim? Ainda mais aqui no Brasil, 62% da população se diz católica. Eu digo se diz porque a maioria não vai à igreja, não vai à missa, né? Mas se diz. Talvez até para não se dizer sem religião, não sei. Não vou entrar muito nessa seara aí. Então, irmãos, a Bíblia relata que isto vai voltar a acontecer. Ah, mentira! Como mentira? Eu não vou entrar em detalhes, eu só vou mencionar, porque em outra mensagem a gente trata disso com detalhe, tá? Essa semana ocorreu uma votação do Supremo Tribunal Federal autorizando que o padre vá lá na escola pública, sob o auspício do Estado, né? Quer dizer, que está amparada pelo Estado, que as despesas são pagas pelo Estado. Então o padre vai lá na aula de religião e o que ele vai ensinar? A história da religião, claro, né? Imagina. É isso? Claro que não, né, irmãos? Quando saiu a notícia no site da UOL, se tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Interessante. Ele colocou, né? STF por 6 votos a 5 define tal. Aí põe uma foto. O que você imaginaria de uma reportagem
que fala, né? Olha, autorizou-se ensino religioso. Qual era a imagem que você imagina que deveria estar ali na cabeça daquela matéria? Um símbolo que ilustrasse adequadamente a religião. Qual seria? A Bíblia. Mas sabe qual estava? Não. Um crucifixo com um terço. Para ninguém ter dúvida de para onde que a coisa vai. Entenderam? Vamos lá, como é que chama isso aí? Talvez eu tenha errado no nome. Aquela lá que tem todas as bolinhas para você rezar o terço e tem a cruzinha aqui. Qual é o nome? Rosário? Rosário. Então estou aí, estão me corrigindo. Rosário, terço, enfim. Era o que estava lá. O símbolo da religião. Na capa da reportagem. E se estava ali, é porque o diretor autorizou. Ou determinou. A mensagem para o povo. Para o bom entendedor, meia palavra basta. Ou seja, qual vai ser o ensino confessional da rede pública? Católico. Ah, não é verdade, porque foi dada liberdade para todos, está na matéria. Ah, é? Então faça um teste. Vai lá, em qualquer escola pública, tá? E fala assim, olha, eu sou da religião, do Ministério da Advertência Final. O que vocês pregam? Não, a gente prega assim, 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 tal. Tudo que a gente prega, que você escutou aqui, né? E eu estou me dispondo, aqui eu sou um voluntário para dar as aulas de religião. Qual é a resposta provável que você vai receber? Ah, muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente agradece porque a gente precisa. É bom saber que você tem interesse, né? Mas me dá aqui o seu nome. Você tem um cartão seu? Então a gente vai anotar, né? Daí qualquer coisa a gente entra em contato, tá bom? Conhece essa resposta? Bem brasileira, né? Bem brasileira. Politicamente correto. Politicamente correta, né? E aí? Espere sentado. Porque de pé vai cansar. Agora, irmãos, quem é a igreja, a denominação que tem mais estrutura para mandar clérigos para lá? E outra, não duvidem que amanhã vai aparecer vozes aí dizendo que o professor de ensino religioso tem que ser valorizado, tem que ser pago. E aí, o dinheirinho do seu imposto vai começar a ser usado para outras coisas também. Ele já é usado para a manutenção das catedrais católicas. Detalhe. Olha, começa a fazer os links, né? A discussão estava em cima de um acordo feito com o Vaticano em 2009. Quem fez o acordo? Luiz Inácio Lula da Silva. Assinou. O que dizia? Ah, porque o Brasil reconhece os valores, né, religiosos, culturais e tal. E aí a Procuradoria-Geral da República foi contra. Falou, não, isso aí é inconstitucional. Só que, a revés da Procuradoria, para azar, por assim dizer, né? Se não me engano foi em 2004, não vou colocar aqui com perfeita certeza, foi emitido um texto no Arrazoado de Leis do Brasil que diz o seguinte, que os tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte têm prevalência sobre as leis nacionais. Então a discussão já começava perdida. Entenderam? Quer dizer, foi feito um tratado com o Vaticano. O Vaticano é um país. Então é um tratado internacional. Nenhuma lei nacional pode quebrar isso aí. Como é que você pode desfazer esse tratado? Só se as duas partes quiserem. E o Vaticano vai querer? E aí a gente volta aqui no que está estudando na Bíblia. Qual é a diferença entre a igreja de Deus e a igreja do diabo? A igreja de Deus deixa você escolher. A igreja do diabo procura impor. E que melhor forma há de impor do que fazer o governo apoiar? Porque quando o governo fala, o cidadão tem que obedecer. E aí a maioria da população brasileira que tem que mandar o seu filho para a escola pública, as escolas públicas hoje são mais de 70% das escolas do Brasil, elas cuidam de mais de 70% das crianças do Brasil. Então não importa de que religião o pai e a mãe sejam, não tem condições de pagar uma escola particular, tem que mandar a criança para a escola pública. Quando ela for para lá, ela vai ser catequizada pelo padre ou pelo representante da Igreja Católica, querendo os pais ou não.
Ah, não, mas é só se ela quiser assistir. Tá bom, teu filho tem 6 anos de idade, está na primeira série ou na segunda. Você vai mandar ele sair da sala e ficar sozinho? Será que vão deixar acontecer isso na escola? Então, irmãos, vamos começar a abrir os olhos. O que tem aí são os passos do dragão buscando cercear a nossa liberdade religiosa. A pessoa vai perder o direito de dizer assim: eu creio assim, creio que isso é o certo e aquilo é o errado. Ela vai ter que se conformar a uma religião. E qual? Essa. A profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. E como é que nós estamos? Achando que está tudo numa boa, né? O tempo passa, o tempo voa e eu continuo numa boa. Engano. Citou aqui, né, a cor do Partido Vermelho. Irmãos, qual era a cor dos partidos comunistas todos? Mas eles se diziam ateus, não é? Cortina de fumaça, só para enganar. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Eu falei, hoje ia falar bastante, o tema ia ser forte, já tinha avisado. Prepare-se para escutar. Tem muita gente que não vai gostar, porque nem todo mundo gosta da verdade. Quando Jesus falava a verdade, os fariseus odiavam ele, queriam matá-lo. E por quê? Jesus falou, porque vocês não são da verdade. Porque se vocês fossem da verdade, escutariam a minha voz. E seriam salvos pela verdade. Porque a verdade, ela é dita para salvar, ela não vem para condenar. Só que o diabo tenta inverter a coisa. É também uma estratégia que veio desses partidos vermelhos, né? Leninismo, marxismo, etc, né? Acuse o outro daquilo que você faz. Aliás, stalinismo. Acuse o outro daquilo que você mesmo faz. Você é intolerante, então fala, não, esse grupinho aí é fanático, é intolerante, é homofóbico. Homofóbico por quê? Só porque diz que o homossexualismo é pecado? Está escrito na Bíblia. Então a Bíblia é homofóbica. E se for, azar, vai continuar sendo, não vai mudar. Agora, aos olhos de Deus, o errado é quem está acusando a Bíblia. Esse é rebelde, porque ele é rebelde à palavra de Deus. Faz sentido? Faz sentido. É assim. Ah, mas é politicamente correto? Não, hoje não é. Parece ético hoje? Ah, nem parece. Hoje as pessoas estão distorcendo totalmente os valores, né? Outro dia eu ouvi de uma profissional de educação, né? Falando, não, porque agora o professor, ele está se colocando no mesmo nível do aluno, ele é só um facilitador do conhecimento. E eu fiquei olhando e pensando, por isso que eles estão apanhando lá na escola, né? Afinal de contas, ele tenta se colocar no nível do aluno. O aluno não está querendo respeitar esse seu ninguém, ele quer que a vontade dele seja feita, e se não for, ele vai impor. E como o professor está impedido de impor qualquer coisa, vai apanhar. E tem apanhado. E vai continuar apanhando. Como diziam, né? Não, essa é uma tendência da pedagogia. Então a tendência da pedagogia é formar professores para apanhar na sala. Pode se preparar. Enquanto não voltarem a restabelecer a autoridade do professor na sala, que ele manda e o aluno obedece, em termos de comportamento, pode esquecer. Jamais esse problema das escolas será resolvido. Irmãos, Deus determinou que deve haver ordem. Deus deu 10 mandamentos. Estão aí para serem obedecidos. Em primeiro lugar, pela igreja. Em segundo lugar, pelo mundo. Na medida em que o mundo conheça as regras de Deus e o plano da salvação em Cristo Jesus. Por meio do Salvador, o mundo é levado à obediência. Agora, o que estamos vendo é fruto da rebeldia do povo contra Deus. E esta rebeldia está amadurecendo, a ponto de clamar pelo derramamento dos juízos de Deus. É por isso que o Apocalipse vai se cumprir. Todos os juízos anunciados aqui neste livro, dos quais as pessoas têm tanto medo que não querem nem ler, elas vão sofrer, vão presenciar, por uma razão só, porque não querem se submeter a Deus. Mas você não precisa ser um deles. Deus está avisando porque Ele ama, porque Ele quer salvar. Se você hoje se submeter a Deus, se você hoje falar, Senhor, por meio de Jesus, me ajude, eu quero obedecer, quero ser diferente. Então, Deus te faz uma promessa.
Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás a recompensa dos ímpios. Porque tão encarecidamente me amou, eu também o guardarei. Irmãos, escolham hoje. Está diante de vocês. Na verdadeira igreja nada é imposto. Nós estivemos aqui informando, trazendo informações, trazendo esclarecimento sobre a palavra. E devemos nos limitar a isso. A partir daqui a escolha é individual, é de cada um. Quem gostaria de dizer a Deus: Senhor, eu quero escolher o bem e a vida. Eu quero andar no teu caminho. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos pedir que o Senhor mantenha a nossa fé e derrame o teu Espírito sobre nós, para que em meio a este mundo mau, nós possamos ser os portadores da tua luz, levando o esclarecimento da tua palavra para tantos que vagueiam nas trevas, inconscientes do perigo que os rodeia. E que, sendo eles iluminados, ó Deus, possam também tomar as suas decisões para a vida eterna. Abra os caminhos para que a mensagem chegue até todos. E guia-nos, Senhor, guarda-nos, para que consigamos pregar. Fortalece a cada um que tomou a decisão de andar nos teus caminhos hoje. De andar na tua igreja. E afastar-se da igreja do diabo. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Convido você que nos assiste para continuar nos acompanhando, lembrando que as mensagens são transmitidas terças-feiras às 8 da noite e sábados às 11 da manhã. 15 para as 10 da manhã temos também a Escola Bíblica das Crianças. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. E também pelo site advertenciafinal.com.br. Estamos preparando para que você tenha acesso aos vídeos também pelo site. Hoje você tem lá artigos e materiais para estudo mais aprofundado, livros e vídeo pagos. Então, você entra lá, pesquisa e vai descobrir. Para você que está convencido de que esta é a igreja verdadeira e gostaria de dar o passo do batismo, estendemos o convite para que venha contatar-se conosco a fim de te darmos os estudos bíblicos e você poder descer as águas. Tome nota do nosso e-mail: contato@advertenciafinal.com.br. Feche os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e espero estarmos juntos na próxima oportunidade. Até lá. Amém.